Fala aí pessoal, mais um vídeo para o nosso canal. Vamos falar de ENAD. Estou aqui com uma questão de econometria do ENAD 2018, uma questão de múltipla escolha, a questão 17. Então vamos a ela. Com o objetivo de entender o impacto das internações causadas pela falta de saneamento básico, um pesquisador estimou o modelo apresentado na tabela a seguir, usando a quantidade de dias de internação de uma amostra de 7.260 pacientes no Sistema Único de Saúde como variável explicada. Então esse aqui é o nosso Y, né? Nosso Y é a quantidade de dias de internação. Esse aqui é o nosso Y, nossa variável dependente. As variáveis explicativas são gênero do paciente, uma variável binária, que é em que 1 é utilizado para identificar as mulheres e 0 para identificar os homens. Então, os homens são a base dessa nossa variável dummy. Uma outra variável de idade do paciente, em anos de vida, e uma outra variável que seria o motivo da internação, também binária, que recebe valor 1 para identificar internações que são causadas por problemas de saneamento básico e o valor 0 para as demais internações. Então aqui ele tem uma tabela de resultados, ele reporta a estimativa de cada coeficiente aqui, o seu erro padrão, a razão T, né, que é a estatística T, que vai dizer a significância de cada parâmetro estimado, e o p-valor, né? Então, olhando aqui brevemente, olhando aqui o p-valor bem pequenininho, a gente consegue perceber que as variáveis elas são aparentemente significantes. Aqui a gente tem umas estatísticas, né, descritivas, média, que é a soma dos resíduos dos quadrados, o R quadrado, né, que é o coeficiente de determinação, coeficiente de explicação. E aqui ele faz um teste F, né? Um teste F aparentemente de todos os parâmetros, né? Então esse 3 aqui diz respeito ao nosso, são as condições de restrição, né? A gente tem 3, por quê? Porque a gente tem 3 variáveis aqui que a gente está testando conjuntamente a significância estatística dela, gênero, idade e motivo de internação, né? E esse valor aqui seriam os nossos graus de liberdade, né? Que são a quantidade de observação, a gente tem 7.260, menos a quantidade de parâmetros que a gente está estimando, né? Então, nesse caso, a gente tem 4 parâmetros, porque a gente tem a constante mais as 3 variáveis, né? E aí o valor aqui da nossa estatística F, né? E esse aqui é o p-valor da nossa estatística F, certo? Continuando aqui. Continuando com o exercício. Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta. Então ele fala assim: a primeira opção é o coeficiente R quadrado encontra-se abaixo de 30%, o que significa que o modelo deve ser descartado. B. As internações causadas pela deficiência de saneamento básico tendem a gerar um aumento de 1,96% nos gastos de saúde. A média de dias de internação para mulheres é estatisticamente maior que a de internação para os homens. A variável idade não é estatisticamente significativa para explicar o número de dias de internação. O teste F mostra que as variáveis explicativas conjuntamente são estatisticamente significativas para explicar o número de dias de internação. Tá? Então, vamos com calma, né? Vamos pelas mais fáceis. É uma questão teórica, né? A gente só tem que saber interpretar o resultado dessa regressão. Vamos por essa aqui, ó. A variável idade não é estatisticamente significativa para explicar o número de dias de internação. Primeiro,
O número de dias de internação é a nossa variável dependente, certo? Então, quantidade de dias de internação. Então, a gente tem uma variável independente que é a idade, certo? Está aqui. Está falando que não é estatisticamente significante. Mentira, né? A gente está vendo aqui o p-valor menor que 1%, né? Então, é bastante significante. Então, essa aqui a gente já pode excluir. Então, já não é a C. Já não é a D. A C diz assim, ó, a média de dias de internação para as mulheres é estatisticamente maior que a internação para homens. Bom, a gente tem uma variável que é uma dummy, que poderia nos dar essa informação. Mas será que ela é verdadeira? A média de dias de internação para mulheres é estatisticamente maior que a média de dias para homens? Para que isso seja verdade, o coeficiente aqui teria que ser positivo. Por quê? Porque a nossa base dessa nossa dummy de gênero é essa aqui, ó, gênero do paciente binário, em que 1 é utilizada para identificar as mulheres e 0 para identificar os homens. Ou seja, se o resultado, se essa estimativa é negativa, significa que, na média, né, os dias de internação para os homens, a média, os dias de internação para os homens é maior, ou melhor, vamos colocar diferente, né? Os dias de internação para a mulher é menor, né? Ó, o gênero paciente é binário, em que 1 é utilizado para identificar as mulheres e 0 caso ao contrário. Então, quando a gente vai de 0 para 1, a gente tem uma diminuição no nosso Y. Então, na média, o número de dias de internação para as mulheres é menor que os números de dias de internação para os homens. E a C diz assim, ó, a média de dias de internação para as mulheres é estatisticamente maior. Não, ao contrário, né? É estatisticamente menor do que a internação para os homens. Então, errada também. A B diz assim, ó, as internações causadas pela deficiência de saneamento básico tendem a gerar um aumento de 1,96 nos gastos com saúde. Primeiro que o que a gente tem de 1,96 aqui, esse valor desse coeficiente, né? Só que ele fala assim, nos gastos com saúde. O nosso Y não é gasto com saúde, o nosso Y é a quantidade de dias internados. Então, nada a ver o que ele está falando, né? Tá errado. Por fim, a A fala assim, o coeficiente R² encontra-se abaixo de 30%, o que significa que o modelo deve ser descartado. Então, o R² está dando aqui algo próximo de 3%. Né? O que o R² me dá? O R² diz, é um indicador de o quanto das variáveis independentes, o quanto as variáveis independentes podem explicar as variáveis, a variável dependente. Né? Então, realmente o R² aqui é baixo, que é um indicativo de que existem outros fatores que influenciam no tempo de internação que a gente não está colocando no modelo, né? Só que o R² ele não é uma métrica que a gente usa para descartar o modelo de forma alguma, né? O R² ele é um coeficiente que nos dá um nível de explicação do modelo para saber o quão bom é o meu modelo, para a gente o quanto das minhas variáveis independentes explicam a minha variável dependente, mas ele não é uma métrica que a gente usa para descartar ou descartar um modelo, né? O tipo de as variáveis que a gente coloca no modelo, elas normalmente devem vir de uma explicação teórica, plausível, né? Então não existe esse negócio de vamos olhar um coeficiente que vai falar se a gente deve descartar o modelo. Não, você tem que ter uma explicação teórica para o modelo, certo? Então o R² a gente não faz essa análise. Então, por fim, sobra a letra E, né? O teste F mostra que as variáveis explicativas conjuntamente são estatisticamente significativas para explicar o número de dias de internação. Aqui, perceba que ele não fala o nível, né, de significância estatística, mas pelo p-valor, né, que a gente vê aqui, que é uma aproximação, a gente não tem o valor exato, né, mas pela aproximação aqui, 3 casos decimais, ele é bem, bem pequeno. Então, a gente pode falar que, de fato, as variáveis explicativas, conjuntamente, são estatisticamente significantes para explicar o modelo, certo? Para explicar o número de dias de internação. Portanto, a resposta certa nesse exercício é, de fato, a letra E.
né? Então, é um exercício teórico para a gente interpretar aí uma saída de regressão, certo? Beleza? Então, por enquanto é isso. Valeu, um abraço.